Olá vocês, tudo bem com todo mundo? E aí? Hoje, 30 de dezembro de 2022, finalzinho, sexta-feira, finalzinho de ano. E aí eu resolvi fazer esse vídeo fazendo alguns estudos sobre o que a gente pode esperar da Bolsa em 2023. E eu vou começar com um gráfico que quase não vejo as pessoas utilizando, que é o gráfico mensal. Então, se você olhar aqui, deixa eu até tirar minha carinha feia daqui, aí cabe mais espaço para olhar o gráfico. Se você reparar aqui, nós temos o Ibov diário. Edu, como é que eu sei que é o Ibov diário? Primeiro está escrito aqui 1D. E aqui, cada barrinha dessa, né, para quem não conhece muito análise gráfica, para cada barrinha dessa verde é um dia de alta, representa um dia, por isso 1D, um dia. Um dia de alta, verde, um dia de alta, verde, um dia de alta, verde. Quando é vermelho, né, é um dia de baixa. Ou seja, o primeiro negócio do dia começou aqui em cima, o último negócio foi aqui embaixo, e esses palitinhos, esses paviozinhos aqui são movimentos de recusa, de rejeição. Ou seja, essa barrinha que a gente está olhando aqui foi um candle vermelho. Né? Ela baixou até aqui, de repente, por quê? Porque tinha muita gente vendendo. De repente começou a entrar força compradora e fez o preço subir, ou seja, rejeitou a tentativa de venda. Então, pavios são rejeição. Então, vamos colocar no gráfico mensal, eu digito um M aqui e vai aparecer aqui Ibov 1M. E aí o que você está olhando é um gráfico do Ibov mostrando cada mês de negociação. Então, tivemos aqui o mês de baixa, o mês de junho de 2022, teve uma baixa de 11,5%. O mês de julho de 2022 teve uma alta de 4,69%, como você está vendo na telinha cinza flutuante aí, número escrito em verde, e assim por diante. Então, se a gente der uma olhadinha no gráfico mensal do Ibov, a gente percebe que o Ibov está numa tendência de alta desde 1900, se você olhar aqui embaixo as datas, desde 1992, 1993. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Ibov ele é um ativo, deixa eu ver se eu... Ah, tá. Ele é um ativo, não é exatamente um ativo, na verdade. O Ibov ele é um planilhão com várias ações. Dentro desse planilhão, né, você não pode negociar o Ibov, ele é só um índice. Né? Se você quiser negociar algo que é igual ao Ibov, você tem que comprar um ETF chamado BOVA11. O Ibov e o BOVA11, eles são compostos de ações de empresas. E as empresas, elas são feitas para crescer, são feitas para aumentar o seu faturamento, para aumentar a sua participação de mercado. E conforme elas aumentam as suas vendas, controlam os seus custos e aumentam os seus lucros, ou seja, crescem, o mercado reflete isso no valor das ações. Portanto, empresa boa lucrando e crescendo ao longo do tempo significa preço das ações subindo. Por isso que o Ibov, que é um conjunto de várias empresas, ele sempre sobe. No longo prazo, ele sempre sobe. Às vezes dá uma caidinha como aqui, outra caidinha como aqui, né? Outra caidinha como aqui, que vamos combinar que não é tão assim, tão caidinha, né? Se você olhar aqui, né, o Ibov aqui ele caiu 61%. Aqui ele chegou a cair 68%. Aqui ele chegou a cair 62%. Na Covid, até que nem foi tanto assim, né? Na Covid caiu apenas 47%. Parece assustador quando a gente está no meio do furacão, mas olhando depois em perspectiva, até que não foi uma grande queda. Então, se a gente olhar aqui, depois da queda da Covid, você percebe que o Ibovespa ele engatou uma pequena tendência de baixa. Se a gente ligar os topos máximos que ele fez, você vê que tem uma linha inclinada, né? Eu vou pintar ela de branco, vou deixar ela mais grossa para você prestar atenção aqui, ó. Ele vem caindo e os fundos também têm caído, né? Se você ligar esses dois fundos aqui, você vai perceber que ele tem fundos caídos. Se a gente traçar uma paralela, pegar esta linha e copiar aqui para baixo, você vai perceber que ele está num canal, né, como se fosse um cano, um tubo, num canal de baixa. Só que lembra que eu falei sobre pavio ser rejeição? Então, se você reparar aqui, eu vou fazer uma pequena seta, se você reparar nesta linha aqui,
Isso aqui foi um candle vermelho, né? Caiu. Por quê? Porque tinha muita gente vendendo e pouco comprador, né? Aqui embaixo. Só que em algum momento os compradores apareceram e começaram a comprar, né? Mais do que os vendedores tinham para vender e o preço subiu. Isso significa uma possível reversão, né? Esse tipo de padrão, né, que é um corpo colorido pequenininho e um pavio grande, mostra uma disposição dos players em fazer esse preço subir. Então, como este é o gráfico mensal, a gente pode entender que há uma forte possibilidade. A análise gráfica trabalha com probabilidade, não trabalha com certezas. Aqui a gente não é a mãe de Ná, que prevê futuro, ninguém prevê o futuro. Se falar que prevê, está mentindo. A gente trabalha com cenários. Qual o cenário mais provável? Ele cair ou ele descer? Veja, depois de passar um bom tempo num canal de alta, ele passou aí de 2021 até 2022 inteiro nesse canal de baixa, na verdade, né? Então, ele aparentemente, temos um novo governo agora, a gente não sabe o que vai ser desse governo, os pessimistas estão todos preocupados, etc. Mas o que o mercado quer, na verdade, é um ambiente de negócio sem surpresa. Depois que o novo presidente assumir, o ministério já foi anunciado e ele começar a trabalhar, não tem lá muita grande surpresa. A gente sabe mais ou menos como é que é um governo, né, do Lula, do PT. Então, o mercado entende que, ok, a nossa bolsa está barata, principalmente os gringos, né, estão vendo que a nossa bolsa está muito barata, então há uma forte possibilidade, há uma maior probabilidade do Ibov sair disso aqui, né? Ele rompe essa linha de tendência de baixa, isso é uma linha de tendência, né? De baixa, rompe, volta para testar e continua a sua subida. Então, essas são as perspectivas para o Ibov no gráfico mensal, ou seja, teremos possivelmente um ano de alta. Dá até para a gente olhar aqui o gráfico anual do Ibov, né? Agora eu transformei cada barrinha dessa em um ano de negociação. Isso aqui foi 2020, essa rejeição aqui foi Covid, né? Ele desceu, depois que o pessoal acalmou com a Covid, o preço voltou, e agora está fazendo um pequeno canalzinho de baixa, né? Mas dá uma olhada aqui, o que o gráfico está fazendo? Está fazendo topos e fundos ascendentes aqui, ó. Ele fez isso aqui, corrigiu, fez isso aqui, corrigiu, fez isso aqui, está corrigindo, então há uma grande possibilidade dele subir. Edu, por que ele não corrige mais para baixo? Porque eu tenho uma recusa aqui. Existem compradores aqui que não têm interesse em fazer esse preço descer. Então, há uma maior possibilidade do Ibov ser um candle de alta. Eventualmente, se tivermos um bom governo, se tivermos uma boa retomada da economia, eventualmente podemos fazer um rompimento grande aqui, fazer um candle grande como esse, como um desses candles aqui, né? Então, existe essa possibilidade. Então, este é o Ibov. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui pronto. Não tenho, eu vou digitar. Vamos ver primeiro a taxa de juros, antes do dólar. Taxa de juros. Isso aqui é a taxa de juros DI futuro de um dia, né? E vamos olhar aqui a perspectiva, né? A perspectiva é de uma taxa de juros de 2,69, 12,69. Já foi mais alta. A perspectiva já chegou a bater os 14,19. E agora, graficamente, ele faz essa figura que é chamada de topo duplo. Então, ele faz como se fosse uma letra M. Ele bate aqui, volta, tenta superar, fazer esse zigue-zague para cima, não consegue, não tem força. Rompe esse fundo e vem aqui para baixo. Então, normalmente, quando temos um topo duplo, graficamente, a perspectiva é que esta altura se repita aqui para baixo. Eu não sou muito bom de desenho, mas é mais ou menos por aqui, né? Então, há uma grande possibilidade da taxa de juros vir futuro, né? A expectativa do mercado para a taxa de juros para o próximo ano, eventualmente, para o próximo ano, de abaixar, de reduzir. Vamos ver que números são esses. Deixa eu pegar aqui esta medida, né? Esta medida aqui, baixar para 100% dela. Aqui está essa linha roxa, é 50%. Então, se daqui até lá em cima é 50%, os outros 50% vão mostrar aqui uma possível perspectiva de 11,77
11,78 para a taxa de juros o ano que vem. Então, é uma boa perspectiva. Taxa de juros para baixo é sempre bem-vinda para a economia. Então, vamos dar uma olhada agora no dólar. O que o dólar se nos apresenta? Temos aqui o gráfico diário do dólar, né? Depois eu vou lá para o gráfico mensal. O gráfico diário do dólar mostra que ele está numa tremenda de uma congestão, né? Desde agosto, ele não sai desse espacinho aqui. Ele fica indo para cima, para baixo, tendo como o epicentro, o miolo dessa congestão, nessa faixa aí dos 5, deixa eu ver que número que é isso, 5,328, por aí. Mas perceba que há uma força compradora aqui. Se você olhar, se você reparar, né, o preço não conseguiu baixar daqui, subiu. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Aqui ele conseguiu, mas não foi para baixo, não veio para este patamar aqui. Ele não veio para esse patamar. Fez um fundo mais alto, fez outro fundo mais alto e agora ele mostra padrões de subida. Edu, como é que eu sei que são padrões de subida? Veja, ele fez essa recusa aqui, como a gente viu no começo, né? Recusa numa área em que tem compradores, né? Numa área em que já houveram outras recusas, e ele faz candles de força, tá vendo aqui? Ó, ele não tem nenhum cabelinho aqui para cima, ele nem titubeou em voltar, foi embora direto. Bateu aqui nessa linha, né? Que é uma linha de fundo, você vê que o preço parou aqui inúmeras vezes, né? Parou aqui, parou aqui, parou aqui, parou aqui de novo, parou aqui, às vezes por baixo, às vezes por cima, mas é uma área de enrosco, 5,340, 5,350. Então, ele bateu aqui, tentou descer, não deixaram, né? Isso foi ontem, dia 29 de dezembro, último dia de pregão do ano. Então, há uma força compradora insistente em ir para o alto dessa lateralização. Vamos olhar o gráfico mensal. Se você reparar no gráfico mensal, ele tem aqui, claro, uma linha de tendência de baixa e esse último fundo que já foi testado inúmeras vezes. A gente sabe que quando um mercado está numa tendência de alta ou de baixa, vou dizer aqui uma tendência de baixa, o mercado, depois que rompe este fundo, que eu vou marcar aqui em amarelo, depois que rompe esse fundo, ele costuma voltar para, como se fosse testar para ver se está bem rompidinho mesmo, antes de continuar a sua queda. Então, é o que a gente imaginou aqui. Ó. Ele caiu aqui, voltou para testar e deveria cair, mas não conseguiu cair. Ele não está tendo força para cair. Ele chegou até aqui, testou de novo. Chegou até aqui, testou de novo. Chegou até aqui e não conseguiu passar, desta região aqui que tem muito comprador. O que a gente pode entender? Nós podemos entender que o mercado está numa lateralização. Ele não consegue subir, ele bate aqui, né, e não sobe. Bate aqui e não sobe, mas também ele não desce. Como o índice e o dólar, como o índice Bovespa e o dólar andam mais ou menos na contramão um do outro, quando um sobe, o outro desce, e a perspectiva do Ibovespa é subir, então há uma maior probabilidade do dólar descer. E a gente olha isso aqui, ó. Ele fez um topo aqui, depois ele fez um topinho mais baixo, e agora está fazendo um topinho mais baixo. Então, se o dólar perder esta região aqui, ele deve vir buscar esta outra região aí. Vamos ver os preços. Então, se o dólar perder, o dólar não pode passar isso aqui, porque se ele passar isso aqui, né, ele certamente irá buscar regiões mais altas aqui, como, por exemplo, o 62,98, 63, 6,30, né? Se ele descer, ele deve, para continuar descendo, ele deve perder o 4,944, conhecido aqui e ali como 4,95 mais ou menos. Se ele perder isso, ele muito provavelmente há grandes chances dele descer e vir buscar aqui os 44,82, 4,48, 4,49, 4,50. Então, perspectiva baixista para o dólar, você vê que ele vem caindo desde 2003, tentou fazer uma subida, não conseguiu, não conseguiu também, tentou ir um pouco mais alto, não conseguiu e está caindo. Então, a perspectiva para o dólar, para o ano que vem,
é trafegar abaixo dos 4,80. Ok? Então é isso. Essa é uma perspectiva de índice Bovespa, taxa de juros e dólar. E aí, alguém chegou para mim, eu estava fazendo o programa do Cabral hoje, e alguém pediu para mim: olha, você pode ver algumas ações? Como é que a gente olha algumas ações aí para o ano que vem? E aí eu fiz uma listinha dos pedidos que foram lá no programa 710 do Alexandre Cabral. São poucas ações, não dá para ver tudo, né? Então, vamos começar com a MER3. A MER3. Eu vou colocar no gráfico semanal. Olha que interessante aqui, ó. O gráfico, veja que coisa mais interessante. Eu vi agora, não tinha visto essa ação ainda no gráfico mensal. Repara que aqui nós temos um fundo, né? Eu vou colocar aqui uma linha mais grossa, pintar de branco. Isso aqui é um fundo. Ele bateu aqui e começou a subir. Entrou força compradora e levou lá para cima. Aí ele começou a descer, bateu aqui e olha o que eu tenho aqui, ó. Olha este candle aqui. É um candle de recusa, como a gente já havia falado desde o começo desse vídeo aqui, ó. Um candle de recusa. Isso também é chamado graficamente de trap, armadilha. E um trap, graficamente, ele projeta 161,8% do seu tamanho lá para cima, né? Então, se considerarmos a análise gráfica restrita, ele deve buscar aqui os R$ 18,96. Essa é a ideia. E você vê que curiosidade, né? É uma área em que houve recusa. Ele foi um suporte aqui, né? O preço tentou descer, não deixaram, né? Ele tentou subir, passar daqui, não deixou. Ele enroscou aqui e enroscou aqui várias vezes. Ou seja, normalmente esses pontos de enrosco são suportes, quando estão na parte de baixo, não deixam o preço cair, ou são resistências, quando estão na parte de cima, não deixam o preço subir. E, de novo, como uma tendência é marcada por topos e fundos ascendentes, quando eu faço topos e fundos ascendentes, eu deixei um topo aqui, não foi? Deixei um topinho aqui. Então, o que o preço faz? Do mesmo jeito que eu expliquei na tendência de baixa, ele vem testar isso aqui. Ou seja, o preço, quando ele começar a subir, qual o primeiro lugar que ele vai passar? Por aqui. Então, se ele começar a subir, qual o primeiro lugar que ele vai passar? Por aqui, que não foi exatamente um topo, mas foi uma resistência importante. Então, a MER3 tem uma perspectiva de alta bastante boa para o ano que vem, até porque ela veio de uma alta bastante importante, né? Ela caiu aqui desse topo até o momento, ela caiu 92%. O varejo, o governo retomando, a economia retomando, o varejo deve retomar também, o que dá uma boa perspectiva para Americanas ON. BR Foods, BRFS3, pediram BR Foods. Aliás, se você tiver quiser que eu analise ativos, que eu olhe ativos, escreve aí embaixo nos comentários. Já clica no gostei, se inscreve no canal, e aí eu fico de olho para saber se as pessoas querem análise de ativo, querem que eu faça o estudo de ativo. A gente leva em conta, inclusive, análise fundamentalista, análise de longo prazo. Não? Se você quiser avaliar alguma empresa, coloca aí nos comentários que eu gravo outro vídeo. Né? Se ninguém comentar nada, se tiver 1 ou 2 comentários, aí não, né? Aí não vale a pena, porque as pessoas não demonstraram interesse. Mas se você tem interesse de acompanhar, se você gosta do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, que a gente começa a fazer vídeos assim de análise de perspectiva futura de ativos do índice Bovespa. Muito bem, BR Foods. BR Foods é um ativo que tem caído bastante, embora ele tenha subido aqui, ó, desde 1998, ele tinha subido 14.000%, ele está fazendo uma correção que é, assim, saudável, né? Eu tinha um fundo aqui, se você reparar nessa linha tracejada aqui, ó, eu tinha um fundo aqui que foi perdido, mas agora ele fez aqui um candle de reversão, um candle de recusa, exatamente aqui, ó, onde ele foi um topo aqui e foi um fundo aqui, ó. O preço subiu, né? Bateu aqui, voltou um pouquinho, e quando ele sobe, ele volta para testar e continua subindo, né? Então, esta região aqui é uma região de suporte, o que indica uma possível
uma possível volta para o alto da BR Foods. Eu estou abrindo um site aqui que eu utilizo, né? Esse site eu faço propaganda de graça, o dono nem sabe que eu existo, né? Mas ele é um site muito bom, né? Eu gosto de olhar fundamentos aqui. Então, se eu olhar a BR Foods aqui, vamos dar uma olhadinha como é que foi o desempenho histórico da BR Foods. Olha aqui, ó. Lucro versus cotação. Lucro subindo, cotação subindo. Lucro caindo, cotação caindo. E agora eu tenho uma queda de lucros desde 2020 até agora. Se nós olharmos aqui os indicadores fundamentalistas, então você poderá olhar aqui, ó, patrimônio líquido, receita, EBITDA ou EBITDA, impostos, lucro líquido, margem líquida, return on equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, né, caixa, dívida. A gente percebe que o patrimônio líquido, que é aquela região do balanço, né, se você olhar a estrutura de um balanço, né, você vai ver que ele tem aqui duas colunas, né, ativo e passivo, e aqui embaixo você tem o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, ok? Então, se você olhar para isso aqui, você vai perceber que o patrimônio líquido da empresa, ele vem crescendo, 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 até o ano de 2017, e de repente ela começa a perder valor. O seu dinheiro, o dinheiro dos acionistas, começa a diminuir, com um pequeno ganho agora em 2022. E a gente olha aqui o lucro, você percebe que o lucro da empresa, ele não é algo muito estável e crescente. Veja aqui, ó, 42, 60, tá em milhões, né? 168, aí cai para 8. Aí, de repente, do nada, sobe para 123, vai para quase 300, vai para quase 400, aí cai pela metade, depois volta para lá de novo, aí volta para baixo, 54, né? Cai para a sexta parte, aí dobra, aí octuplica, aí sei lá o quê, e agora começa a fazer prejuízo, aí de repente de um prejuízo de 4,5 bi vai para um lucro de 300, um lucro de 1,4 bi, aí cai para 400. Você vê que é uma empresa instável. E ela tem uma dívida líquida de 24 bi, né? Esses 24 bi, se você olhar a geração de caixa, né, ela tá bastante endividada. Aliás, vamos olhar a dívida, né? Como que está a distribuição dessa dívida? Veja, ok, metade da dívida vence para daqui a 5 anos, né? Ok, mas eu tenho esse ano para pagar 12%, 22%, esse ano não, né? Inferior a um ano, 12%, entre 1 e 3 anos, 22%, e aqui 19% de 3 a 5 anos. Tá, ok, não está confortável, mas está pagável. Então, você percebe que é uma empresa que ela tem um comportamento bastante estável, ela tem margens baixíssimas, ó, 4%, 0,9%. Se você botar o seu dinheiro na Selic, você ganha mais do que isso aqui, ó. 4%, 5%, 0,7%, 0,5%. Nunca foi uma boa margem, né? Então, a menos que você goste muito do segmento, porque é um segmento de comida, todo mundo precisa, mas você faria coisa melhor com o seu dinheiro do que botar aqui, né? Então, eu acho que BR Foods não é um ativo lá muito fofo para a gente investir. De todo modo, parece que ela está fazendo uma pequena volta, né? E ela, se romper, se ela ultrapassar, isso é gráfico mensal, né? Se ela ultrapassar este patamar de preços aqui, que é o 9,41, ela deve voltar pelo menos para este preço aqui, que é onde foi que começou a queda, né? Que é os 16,65, ou vai, aos 16 reais. Então, se ela subir, ela deve parar aqui nos 16 reais, o que daria uma alta possível de 71%, que é bacana. Ah, Edu, então eu vou botar meu dinheiro. Então, ela não tem fundamentos que sustentem uma alta de 71%, a menos que o vire jogo, mas que o jogo vire. Mas se você reparar no que nós vimos aqui, ó, margens super baixas, pagando menos do que a Selic, prejuízos constantes, inconstância, falta de consistência na lucratividade, eu não acho que seja um ativo muito bom para você botar o seu dinheiro, não. Mas, em todo caso, vamos lá. Que mais? C&A Varejo, que talvez possa retomar,
né? O ano que vem, mas CA teve um IPO recente, que foi aqui, né? A abertura do IPO foi aqui, e só caiu de lá para cá, foi nos 17 e 14, e tem caído de lá para cá, né? Nós não temos dados históricos passados para achar algum fundo onde o preço possa parar. Então, nós temos aqui só o fundo recente, né? Isso é gráfico mensal, o fundo de junho e julho, ou seja, o mercado parou aqui, começou a subir, bateu aqui de novo e fez um trap, fez esse pavio aqui. Então, há uma possibilidade de CIA se romper essa máxima aqui, se romper os 2,49, 2,50, vir buscar pelo menos essa linha de tendência de alta aqui. Deixa eu tirar o ímã que ele está me atrapalhando aqui. Ó. Essa linha de tendência de alta aqui. Seria mais ou menos a região, se ele vier para cá, né? Se ele vai fazer um candle aqui, sei lá, uns 2 candles, ele deve voltar pelo menos para cá, na região dos R$3, o que daria aí um upside, né, de 23%. Para ele subir de fato, né, ela deveria romper esse topo aqui, que foi esse alto aqui, e isso desenharia para a gente um fundo duplo. Fundo duplo. Um fundo aqui, opa, deixa eu colocar numa outra cor, que essa aqui não dá para enxergar. Um fundo aqui e outro fundo aqui. E quando o mercado faz um fundo duplo, ele projeta a sua altura, assim como o topo duplo projeta para baixo, o fundo duplo projeta para cima e ele deveria vir para cá, para essa região, se ele fizer isso. Então vamos lá, recapitulando. Há uma possibilidade maior de alta se o ativo, se a CIA ganhar os 2,50. Se ela perder o 1,91, aí não tem, aqui está vazio, não tem um suporte para ela parar. Né? Então, se ela perder os 1,91, sabe-se Deus aonde ela vai parar. Mas é uma boa empresa, é multinacional, está em todos os lugares, etc. Tem já lugar cativo no coração dos brasileiros, muita gente compra na CIA, então eu acredito que ela tem força para subir, sim. Né? Então, se ela ganhar aqui os 3,93, há uma possibilidade de ela vir buscar este patamar aqui, ó. Deixa eu tirar o ímã para vir buscar esse patamar. Tá vendo aqui que foi uma resistência? Ele bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu até que desceu. Então ele tem chance de buscar os 6,51. É uma boa empresa? É uma boa empresa, tem bons números, tem bons fundamentos, né? É uma empresa de varejo. Né? Vamos lá. CAB3 é uma empresa de varejo, cíclica, né? Tem aí um lucro de 2019 caindo, né? Mas veja, eu tenho dados só aqui 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Eu só tenho desde 2016. Mas o patrimônio líquido dela está um pouco estável, né? Está um pouco estável, ficou entre 2.600 e 2.700, tá ok? Receita também está estável, aumentou um pouco esse ano, né? Gera caixa, mas ela teve prejuízos aqui, ó. Margem líquida teve prejuízos, margens baixas também, né? Só aqui teve um 18%, mas teve prejuízo. 2020, né? Vamos combinar que loja de shopping não tem como dar lucro durante um shopping fechado durante a pandemia, né? Então, é uma empresa ok, né? Eu pessoalmente não gosto muito de investir em varejo, porque ele é cíclico, né? Tem ano que vai bem, tem ano que vai ruim, ela vai muito com a economia, se a economia cai, ela não vai muito, não paga muito dividendo aqui, ó. Há 2 anos que ela não paga dividendo, não pagou aqui, e esse ano também não paga, aqui também não pagou, ou seja, de todo esse período aqui, né, de 2016 a 2022, ela pagou dividendo somente em 2 anos, né? Então, para buy and hold, eu não sei se ela é uma boa empresa. Talvez para trade, sim. Para hold, não sei. IRB. A IRB, que foi aquele caso, né? Tivemos um problema grave de governança, né? Esqueci o nome da empresa. Eu estava com ela na cabeça até agora. Esqueci. Ela viu a empresa subindo, isso aqui é gráfico mensal, né? Ela viu a empresa subindo e falou assim, cara,
isso está fora do padrão do segmento de seguros, né? A IRB, ela é uma resseguradora. Ela faz os seguros dos seguros da seguradora. Sei lá, eu tenho um navio e eu faço um seguro desse navio com a Sul América. E aí a Sul América fala, cara, se esse navio afundar, eu tô lascada, eu vou dividir esse seguro com algumas empresas. Essas são empresas de resseguradoras. Então, a IRB faria o seguro do meu navio da Sul América. Sei lá, estou chutando um exemplo. Só que depois desta notícia ruim, o mercado começou a bater, e embora ela esteja com uma excelente administração, estão tentando arrumar, ela está num troço difícil de sair. Eu não vejo com bons olhos a compra de IRB agora. Até porque ela chegou a 86 centavos. Né? Fechar não vai, mas pode ser que ela feche o capital. Não é impossível. Ela era uma empresa do governo, nasceu como uma empresa do governo, nada impede que ela feche. Não estou dizendo que vai fechar, mas é uma possibilidade com a qual o investidor tem que contar. Ela parou de cair aqui e fez um candle verde, mas aqui ela estava caindo e fez um candle verde, caiu, fez um candle verde, né? Não quer dizer nada esse candle. Então, se ela perder aqui os 63 centavos, eu acredito que até antes disso eles devam fazer algum grupamento, porque a Bolsa não gosta muito de penny stocks, né? Ações que custam centavos. Para ela subir, ela só vai tentar subir a partir de R$1,04, a partir da máxima desse candle verde aqui. Lembrando que isso aqui é gráfico mensal. Né? Enfim, não sei. É uma empresa que seria uma aposta, né? Se você for investir, tem que ser uma aposta. Ah, mas o Barça investe. Sim, mas o Barça, se ele botar aí R$1,5 milhão nessa empresa, ele está botando 10% do que ele ganha por dia de dividendos. Né? É nada, para ele, dinheiro de pinga. Para mim, para você, botar aí R$5 mil, R$2 mil, é muito dinheiro numa empresa assim. Eu colocaria aí R$100. Ah, mas aí se ele subir, eu não ganho muito. Mas se você botar muito dinheiro e cair, como é que fica? Né? Até porque ações de centavos, qualquer um centavo que suba é muita coisa. Quer ver? Se você pegar aqui, ó, 0,01 dividido por 0,86, que é o preço dela, né? Vezes 100, cada um centavo dá 1,16%. Se ela subir ou descer 2 centavos, você perde 3, 4% da empresa. Então não vale muito a pena, não. Vamos lá. Petrobras. Me pediram Petro 3, mas Petro 3 e Petro 4 são bastante parecidas. Né? A Petro é uma empresa que tem muito a mão do governo. Né? O governo coloca muito a mão nela. Mas, se você olhar o gráfico mensal, né, depois de fazer essa barriga aqui, repara no que ele fez. Isso aqui é um topo, não é? Ele fez um topo aqui, que foi o topo da crise do subprime, aqui, ó, 2008. Deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais fácil de ver. Eu vou colocar aqui com grossura 3, todo branquinho. Olha o que o preço faz. Depois da Covid, ela devagarinho ultrapassa a Covid. E aí, lembra o que eu disse sobre topos e fundos ascendentes? O mercado vem, ele rompe um topo, depois volta para testar o topo rompido antes de começar a subir. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Fez topos e fundos ascendentes, rompeu, voltou para testar, para talvez começar a subir. O que me faz acreditar numa alta? Este candle, de novo, olha aqui, ó. Não é um trap, porque isso aqui não está no fundo, né? Trap é quando o pavio ultrapassa o fundo, né? O fundo estaria, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, né? Isso aqui não, isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo, tá bem claro aqui, né? Mas ele fez essa rejeição aqui. Então eu diria que se Petrobras, de novo, isso é gráfico mensal, né? Cada candle desse leva um mês para ser feito. Então, se ele ganhar esse topinho aqui, como tem um outro muito perto, vamos dar um desconto, né? O desconto do medroso, eu sou um cara medroso, vamos dar um descontinho aqui, e eu diria que a partir dos 30,64, aí sim existe uma maior probabilidade de Petrobras continuar a sua escalada, a sua subida. Né? Então, perceba que ele fez uma subida aqui, né? Ele fez zigue-zagues ascendentes aqui ao longo dos anos, né? Ele subiu, fez isso aqui, subiu, fez uma leve correção, subiu direto até aqui, e aí ele engatou uma tendência de baixa, uma correção de longo prazo. E agora ele vem fazendo isso aqui, né? Ele veio aqui, caiu para a Covid,
está fazendo um novo longo prazo aqui, veio testar uma forte possibilidade dele continuar subindo. Então, Petro 3 e Petro 4 têm perspectiva de alta também para o ano que vem. Ok? Vamos ver aqui, Ultrapar, o GPA3. O GPA3. Ultrapar, de novo, gráfico mensal. Nada muito a fazer com Ultrapar, né? Ela rompeu esse fundo aqui, fez Covid. Todo gráfico de Covid, todo gráfico de ação do mundo tem essa carinha aqui, né, na Covid. Tentou engatar uma alta, não teve força para ultrapassar esse topo aqui, né? E agora ela vem para esse fundo, que é o fundo da Covid, e lateraliza bem aqui. Lateraliza bem na região do fundo da Covid, ela dá essa lateralizada e não mostra sinal nenhum de se vai subir ou se vai descer. Edu, e nessas horas, o que a gente faz? Bom, a gente pega o último fundo, que é o limite da onde ela não pode passar, porque se ela ultrapassar esse fundo aqui, ela vai ter um suporte somente aqui, somente no 5,97, né? Então, se ela perder esse fundo, ela deve buscar o 5,97. Se você olhar esses candles, esses corpos, a parte colorida, fechou bem aqui, ó. Fechou bem aqui, né? A partir daqui começou a subir e ele não consegue passar aqui. Não consegue passar daqui. Então, se ela estava caindo, parou de cair e não consegue passar daqui, eu sou muito mais crédulo na ideia dela sair dessa congestão, sair desse imbróglio que ela se meteu aqui, eu não sei os fundamentos da Ultrapar, e aí subir, né? Então, eu sei que ela andou fazendo algumas aquisições, algumas fusões, andou fazendo compras aí, né? Então ela deve estar com dívida. Então, por isso aqui. Deixa eu até dar uma olhadinha. Só para desencargo de consciência, o GPA Ultrapar. Vamos ver como é que está a empresa aqui. Lucro versus cotação. Olha aqui, ó. Temos um fato interessante aqui, ó. A gente sabe que o preço da ação acompanha o lucro. Lucro subindo, cotação subindo. A curva de cima é o lucro e a curva de baixo é a cotação. Aí o lucro caiu, etc, etc. Só que, veja, a curva verde aqui, a curva mais escura, o lucro subiu muito, mas o preço ainda não corrigiu. Então, nós temos uma assimetria. Ora, pense comigo, se o lucro sobe e a cotação sobe, como é que pode o lucro subir e a cotação cair? Se, historicamente, o lucro e o preço da ação acompanham. Então, você concorda que eu tenho uma discrepância? Eu tenho um lucro aumentando e um preço que não foi atrás ainda do lucro. Significa que ele poderá ir, né? Então, se você olhar aqui, ó, a empresa que tem margens horríveis, 2%, 1%, né? Não dá, margem assim, credo, né? Mas ok. Então, ela tem aumentado o seu lucro, ela estava com bons lucros aqui, né? Ela teve problemas aqui, teve compras, aquisições, etc. aqui, né? E o lucro começa a subir este ano e sobe bem, né? Quase não chegou a dobrar, né? Mas chegou pelo menos uma vez e meia, pouco mais de uma vez e meia do lucro passado. Tem dívida alta, não está no limite dos 3, né? Dívida líquida sobre EBITDA não pode ser maior do que 3. Ela cumpriu esse papel, ó, não teve dívida aqui ao longo desse período todo. Aí ela começou a fazer algumas dívidas aqui, né, para fazer compras, etc. E aparentemente começa a pagar, né? Vamos ver, aproveitar para ver a dívida. Cadê? Dívida. Então, se você olhar aqui, ó, a dívida dela está bem distribuída ao longo dos anos, né? 17 inferior a 1 ano, 24 de 1 a 3 anos. Assim, difícil de pagar, né? Com uma margem de lucro tão pequenininha e tal, mas dá com esforço. Sabe quando você se endivida do cheque especial, você fala, nossa, velho, vou ficar 1 ano pagando esse troço? É mais ou menos isso, né? Então, e a dívida maior dela, 40%, que não é mais do que metade da dívida, está depois de 5 anos. Então, tá ok. Eu tenho uma simetria, o que sugere uma possível alta do ativo. Não estou dizendo para você comprar, não, compra aí que vai subir. Não sei se vai subir. E se ela se meter em mais dívida, não conseguir pagar, acontecer alguma atividade regulatória que prejudique o setor, não sei.
Mas eu diria o seguinte, a hora que ela sair dessa bagunça, lembrando que eu tenho isso aqui, né? Eu tenho este fundo aqui que pode segurar o preço. Então, eu diria o seguinte, que para essa empresa subir, ela tem que sair desse quadrado aqui, desse meio de campo aqui, e entrar nessa região. Quando ela entrar nessa região, e principalmente depois que ganhar esse topo aqui, aí sim eu vejo perspectivas fortes de alta. Por enquanto, lateralização deve continuar por um tempo, e eu queria ver essa empresa sendo negociada acima dos 15,51. O que é sendo negociada? Não é palitinho, não é pavio. É candle mesmo, é a parte colorida, candle verde, né? Acima aqui desse cara aqui, ó, fazendo alguma coisa assim, esse rompimento, né? Então vamos ver, não sei, né? E finalmente Vale 3, que ela é uma empresa privada, não depende do Brasil. Vale tá bonitona, né? Tá com uma perspectiva de alta bastante boa. A Vale, quando anda, ela anda. Aqui, ó, andou aqui 10 mil por cento, caiu só 65%. Nossa, dos 65%, mais da metade. Sim, mas aqui, ó, 15 mil por cento. Não é que 65% caiu para, sei lá, 6 mil por cento. Não, ela caiu aqui, ó. Daqui desse fundo até aqui, ó, foi uma alta ainda de 4.500%, uma alta considerável. Caiu aqui em 2015, caiu aqui em 2020. Olha o que foi a Covid aqui no gráfico mensal da Vale, mas nem piscou. E agora ela vem fazer uma correção e faz aqui, ó, um fundo duplo. Um fundo duplo. Olha que bonitinho. Um fundo duplo, né? Com aquela figura de reversão, e para ela subir, ela precisaria, opa, peraí que eu errei aqui. Para ela subir, ela precisaria romper, deixa eu ver qual é o topo mais alto. Não consegui, aqui, ó. Ela precisaria romper aqui os 98,11 para ela voltar a subir. Isso é gráfico mensal. E ela está indo para lá, né? Ela bateu uma vez, desceu, mas não conseguiu descer. Bateu outra vez, desceu, mas não conseguiu passar daqui. Agora ela vai bater de novo. Se ela bater e começar a voltar, ela deve vir para cá para os 63,99, 64, ficando numa congestão, o que eu acho pouco provável, né? Está tendo liberação aí da China, parece que o comércio internacional vai retomar, e eu acho pouco provável que Vale faça essa lateralização. Para mim, o cenário mais provável é ela fazer, em algum momento aqui, ela fazer um candle que rompa isso aqui, e aí sim, se ela fizer isso aqui, ela deve andar um pouquinho, voltar aqui para testar, e aqui é um bom ponto de compra, né? A gente nunca compra na hora que rompa, a gente espera a volta e ela compra barato. A ação é assim, a gente compra barato para vender caro. E onde que é o caro? O caro é, sei lá, opa, peraí, não é o redondo, é a setinha. O caro é aqui para cima. Beleza? Então, é isso que a gente tem. São muitos ativos, são quase 400 ativos, não dá para ver todos, né? Infelizmente, não dá para ver todos. Então, vou tirar a tela, atenção, tire as crianças da sala, vou botar minha cara feia aqui, né? Então, esse foi um pequeno estudo de algumas possibilidades para 2023. Se você gosta desse tipo de estudo, se você gostaria de ver uma ação que você está interessado, ou um fundo imobiliário, olhar fundamentos, olhar estratégias com opções para rentabilização de carteira, ou para tirar dinheiro do mercado utilizando as opções, esse aqui é o canal. Então, não esquece aí de clicar no gostei, que ajuda a chegar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, se você tiver interesse nesse tipo de trabalho. E se você tiver, de novo, se você aguentou até aqui, é porque você gostou, coloca a ação que você gostaria que eu visse, e aí eu faço análises semanais, eu faço estudos semanais sobre esses ativos, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Para quem está assistindo esse vídeo ainda em 2022, feliz ano novo. Se você olhou o ano que vem, então, feliz ano novo também, está começando. E aí, toda semana, toda quinta-feira, eu tenho vídeos de aula aberta às 11 horas da manhã no canal, fica gravado. E esses vídeos de estudo de ações vai depender da sua reação a esse vídeo aqui. Se você gostou, coloca aí ações que você gostaria que eu estudasse e a gente grava mais vídeos. Valeu? Então é isso aí.
Fui embora então. Tchau.